paz do Senhor, amém? Amém. Que Deus nos oriente aí e direcione esse estudo de acordo com a vontade do seu Espírito Santo, amém? Nós vamos ler aqui o textuário da lição e a verdade prática. Textuário está em Efésios 2:20, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática é Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. O tema da lição é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A gente vai ler aqui a leitura bíblica em classe, que está em Efésios 2, do 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vou passar para o presbítero Luiz fazer a introdução da lição. Amém. Então, como o André já mencionou, estamos na lição 8, dia 24 de maio, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós já ouvimos dizer bastante, sobre Cristo. Ele é a pedra principal de uma construção. E aqui na lição, nós estamos fazendo a introdução agora, só para que vocês tenham uma noção, é chamada também de pedra angular. Essa pedra angular é uma pedra realmente que ela é principal, ela que dava o alicerce para a construção na época antiga, E para vocês terem uma ideia, lá no Templo de Jerusalém, quando foi escavado a estrutura, foi encontrada essa pedra angular do templo, que ela media cerca de 12 metros de comprimento, certo? E ela, além de ser a estrutura, para toda a construção, ela também dava alinhamento para que todos os demais tijolos fossem alinhados, subidos um em cima do outro, com uma base e uma regra, vamos dizer assim. Então, para que vocês tenham essa dimensão na arquitetura antiga como era, e aquilo que nós traremos para a lição de hoje acerca de Jesus, que Ele é a pedra angular para a nossa vida e nossa fé. Amém? Então, a introdução, ela fala assim, por meio da reconciliação efetivada na cruz de Cristo, formou a igreja, que somos nós. Então, através de Cristo, a igreja foi formada. Nós trataremos aqui também de um capítulo de Efésios, como toda essa revista nós estamos tratando, Aqui trata hoje em Efésios 2, e aí tem um adendo, como o pastor sempre fala, Mateus 7, 24. Rocha. Firmamento sobre a rocha, que é Cristo. Então essa vai ser a base da lição de hoje. Então lá em Efésios, o apóstolo ele compara com um edifício em construção. A pedra angular da edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, só para frisar, Deus não habita em paredes. Então, nesse momento de quarentena, que nós estamos sabendo disso mais do que nunca, nós não estamos em um templo com paredes físicas. Mas a igreja é você, somos nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo.
desde o dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então Deus habita em nós, que somos templo dele. E aqui nós vamos dirimir um pouco mais sobre isso. Amém? Amém. Então a gente vai entrar aqui no tópico 1 e aí a gente já começa a fazer as perguntas pro pastor, né? Eita, vai chegar pesado, e aí a hein? gente vai já acrescentando conhecimento. Deixa eu aproveitar aqui, Aproveita. para a gente fazer uma oração, em especial para as pessoas que precisam de uma cura, de uma libertação. E a gente sabe que uma das nossas irmãs, a irmã Rosa de Mello, ela tem participado com a gente ativamente nesses trabalhos das lives, e ela foi acometida pelo Covid também, mas a nossa fé está em Cristo, de que em breve ela vai retornar para a glória do Senhor, né? Então nós vamos orar para que o Senhor possa cumprir esse propósito da sua palavra, né, que vem para curar, para libertar. E assim como a nossa irmã Rosa, muitas outras pessoas que nós temos orado e Deus tem visitado, tem abençoado, e não vai ser diferente também nesta manhã. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nesta escola dominical, Senhor, e colocamos em Tuas mãos, Pai, nesse momento de oração, as pessoas que precisam de uma cura. Estamos vivendo esse problema, Senhor, essa pandemia que tem afetado muitos lares, muitas famílias. Senhor, e a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crer, que a oração do justo vai surtir o efeito. Nós cremos assim. Por isso oramos, Pai, porque nós somos justificados pelo poder do Teu sangue. E no nome de Jesus, o Senhor nos em um lugar de autoridade, de destaque, para colocar por terra, Senhor, todo o principado e potestade do reino do mal. Então nós ordenamos no poder que é em Cristo Jesus. Nós ordenamos que todo espírito de enfermidade saiam desses corpos que estão servindo a Cristo. Sai, vai embora. Enfermidade, sai desse corpo. Vai embora em nome de Jesus Cristo. E que essa vida venha receber saúde. Senhor, nós oramos, Pai, a todos que estão acometidos, Senhor, por essas enfermidades e por outras também. Em especial apresentamos a nossa irmã Rosa, ó Deus, Rosa de Mello, dê vitória para ela, Senhor, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, nós cremos, confiamos e agradecemos, desde agora para sempre. Amém. A palavra está com o nosso irmão presbítero André. Então, gente, vamos lá. No tópico 1, fala um edifício espiritual. Eu quero aqui, rapidamente, para fazer um resumo, para o pastor também já estar comentando em cima, e o presbítero Rubens, um edifício espiritual. Primeiro, né, a gente viu na lição anterior que existia um templo, e esse templo ele era separado exclusivamente para o povo judeu. O povo gentil não tinha acesso, e isso gerava um conflito muito grande, né, entre os judeus e os gentios. Mas aí, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, né, com o sacrifício ali vicário, ele instituiu uma nova aliança, ele instituiu a igreja. E a gente vê que aí dentro dessa nova aliança ele instituiu a igreja, e aqui Paulo ele compara a vida do cristão agora como o templo, como o presbítero Rubens falou, não mais ele habita em templos feitos por mãos humanas, né? E agora ele habita no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja, uma edificação que nasceu com a pedra angular, a pedra de esquina, ali na cruz do Calvário.
E é interessante abordar um ponto que lá no Antigo Testamento a gente já vê, lá em 1 Reis, a palavra do Senhor fala, né, que na verdade, habitaria Deus na terra. Isso foi Salomão falando. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então lá no Antigo Testamento eles já sabiam que uma casa feita por mão de homens não conteria ali Deus, porque Deus ele é magnífico, ele é grande em excelência, né? Mas nós vemos o porquê que Deus ele sempre instituiu um templo. Começou no tabernáculo, depois o templo, e hoje nós, como igreja edificação, também somos templo, né? Porque Deus ele sempre quer se fazer presente no meio do seu povo. Então creia que Deus está na sua vida, ele se faz presente na sua vida. Ele vem demonstrando isso desde os tempos remotos, né? E Jesus é a pedra angular dessa edificação, é aquela, como o Rubens falou, a pedra angular é aquela pedra fundamental, é o alicerce, é a pedra onde é colocado todo o fundamento da construção, da edificação. E nessa nova vida que nós recebemos em Cristo, nós devemos estar edificados sobre essa pedra angular, sobre essa pedra principal, pedra de esquina. Então, nós vemos que, como edificação, nós estamos num processo de construção de um novo caráter, né? E aí eu quero agora passar para o pastor para ele fazer alguns comentários sobre essa edificação, sobre esse processo que nós passamos. Eu gosto muito daquela palavra que está em Romanos, que fala que da renovação da nossa mente, da transformação que a gente tem constantemente, continuamente, pela palavra de Deus. Então aqui no primeiro tópico, existe um edifício espiritual, uma construção. Somos nós, a igreja. Nossa vida está sendo construída pela palavra, pelo alicerce que foi deixado pelos apóstolos e pelos profetas. E essa construção ela é constantemente, muitas vezes reformada, acrescentada, mudada, né? E nós, como cristãos, nós temos que estar cientes de que nós vivemos uma vida dessa forma. Eu vou passar para o pastor fazer uns comentários em cima dessa edificação que é a nossa vida. Amém? Amém. É interessante o tema de hoje, porque trata sobre o assunto em si, que é a edificação, né? E com muitos detalhes em que a gente não pode deixar passar em branco, passar batido, né? Nós temos que entender isso, né? Ao reconciliar os dois povos, que se trata o quê? Do povo judeu e os gentios, os demais povos, Deus ele estabelece algo, né? Mas é importante saber que Deus estabelece as bases para a igreja, porque de dois povos Deus faz um, chamado igreja. Então de judeus e gentios Deus ele faz um. Então na mente do povo judeu estava no coração do povo o ícone da fé, que era o templo. Então aquele templo que estava em Jerusalém era como se fosse um cartão postal da fé do povo judeu. E o mundo conhecia, todos sabiam desse templo. Desde quando Salomão já construiu, né? Então nós temos lá na história até a rainha, né, de Sabá, ela veio para ver esse templo. Então é algo muito conhecido, mundialmente falando, naquela época. Então já era um cartão postal. E quando Jesus vem, Jesus ele mostra para aquele povo que a importância não estava no templo, como disse o presbítero Rubens, né? Não estava nas quatro paredes.
mas sim na essência do que Deus tem no coração e já tinha no coração na época, que era de fazer o quê? De lançar os fundamentos de uma igreja. Gente, o fundamento, alicerce, firmeza. E o fundamento é sobre uma rocha. Então, a rocha representa Cristo. Fundamentos. Olha os detalhes do quais estou falando. Doutrina de quem? E dos profetas. Então, a gente já vê aí, presbítero André, aquela questão, né, da semana passada, né, sobre lei, graça, os evangelhos, né, que faz parte da graça, ou seguir a lei, ou tem divisão entre um e outro. Não tem. Por quê? Porque os fundamentos da igreja está sobre a doutrina dos apóstolos, que é baseada também nas orientações que o Senhor deu através dos profetas. Só que é muito interessante que Deus, em Cristo, Ele veio e aboliu aquela coisa toda que estava relacionada ao templo. Então os cultos mudaram a sua forma de ser, a sua maneira de ser realizados, os rituais foram mudados. Para quê? Para que a igreja pudesse expressar a sua fé de uma maneira verdadeira, sincera, plena, e não mais em cima de um ritual, em cima de todo aquele esquema judaizante. É por isso que a igreja tem um padrão, e o padrão é em cima dos ensinos que os apóstolos receberam. A gente não vai falar aqui, nesse momento, sobre o significado da palavra, do termo apóstolo, porque lá na frente a gente vai fazer esse comentário. Mas é importante nós sabermos que quando Deus ele traz essa palavra, né, em relação de que aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática, eu vou comparar ao prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, firmeza, né? Então é importante isso, para que o povo não ficasse mais preso àquela valorização do templo. O próprio mestre falou: em 3 dias esse templo vai de água abaixo, vai cair, mas eu levantarei um novo templo, eu reedificarei novamente. Falava do quê? De um novo templo que seria construído, não mais feito por mão de homens, mas sim feito através da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que é interessante quando a gente tem esse entendimento, não é? Porque isso a gente acaba vivendo a realidade da fé cristã. Muitos frequentam igrejas, um longo tempo de vida, mas não aprendem qual é a essência do Evangelho. A igreja não salva, pastor não salva, sabe, denominação não salva. Muitos falam: não, eu sou da igreja X, outro, eu sou da igreja Y. Olha, esquece tudo isso. Religião não salva. O único que salva é Cristo Jesus. E por isso que ele fala para Pedro: Pedro, você é a pedra que eu escolhi. Ou melhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Deus estava falando ali sobre a rocha que é Cristo, e Pedro representando ali os apóstolos, que acabou a rede, mas aí continua, que representa a doutrina dos apóstolos que foram firmados, né, que foram firmadas através do que? Jesus ensinou os apóstolos deram sequência, e ali estava firmado a igreja. Por isso que Jesus usa aquela palavra, né?
no capítulo, se eu não me engano, 16, versículo 18, é isso? É isso mesmo, que se refere ao quê? Tu és Pedro, e sobre esta pedra falando sobre ele próprio, sobre Jesus, edificarei a minha igreja. Então com isso a gente vê o santuário cristão e o santuário judeu, para poder ter um entendimento, né, sobre um edifício espiritual que se ergue na pessoa de Jesus Cristo. Isso, aí é bom, se eu puder comentar um pouquinho sobre essa edificação, né? Que nesse tópico 1 fala sobre um edifício espiritual. Sim. Então a gente vê aqui no início que Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Sim. Então o fundamento foi lançado para toda a humanidade, né? E aí a gente vê que aí Mateus 7:24, ele mostra que há uma edificação, sim, que está sendo construída, e essa edificação ela tem que ser construída com base em Jesus Cristo. Sim. Por quê? Porque senão vão vir os ventos. Sim, ela pode cair. Qual o significado que a gente pode tomar nessa questão da nossa vida ser essa edificação? E o que seriam esses ventos, essas situações em que uma casa cai e a outra permanece de pé? Isso se refere à salvação? Acho legal a gente abordar essa parte. Que bacana, André. É que assim, ó, ouvir a palavra e praticar a palavra define se a casa vai permanecer de pé ou se ela vai cair, né? Jesus falou assim: aquele que ouve e pratica, esse daí ele é prudente. Então ele edificou a casa sobre a rocha e essa casa vai ficar firme. Essa casa ela pode simbolizar a sua vida de fé, ela pode simbolizar a sua família, ela pode simbolizar a sua igreja, ela pode simbolizar uma nação. Quem está com a sua fé fundamentada em Cristo jamais se abala. Pode vir os ventos. O que significa os ventos? São aquelas situações da vida que vêm para nos desestabilizar, sabe? Aqueles ventos que vêm quase que querendo nos derrubar. A chuva é o ímpeto, não é? São aquelas coisas que vêm com força e que a gente quase que vai. Mas quem está firmado em Cristo está, na verdade, consolidado e não vai se abalar. Quando a Bíblia fala sobre a pedra, o Rubens já fez uma colocação muito boa, né? Era colocada uma pedra na esquina da construção. A referência. Então dali saía os ângulos da construção. Os 90 graus para cada parede era baseado naquela pedra. Assim, nós temos a pedra de esquina. E essa pedra de esquina é Cristo, que foi rejeitada pelos homens. Foi rejeitado em que sentido? Ele foi crucificado, ele não foi recebido. Mas Deus usou essa pedra para ser referência da construção espiritual, não é? Então, quando hoje nós pretendemos ter uma vida de fé consolidada, uma família estruturada, uma igreja firme, temos que estar firmado nessa base, a pedra, Cristo, e os ensinos, que são os alicerces, que vêm através dos apóstolos. Amém. Amém? Eu achei muito bom essa colocação que o senhor fez sobre o símbolo, né, da edificação, da casa, né, que pode ser a nossa vida mesmo, particular, pode ser a nossa família e até a nossa nação, né? Sim. Porque se a nossa vida está edificada na rocha, a nossa casa
ela não é abalada. Não é abalada. Se a nossa família está edificada na rocha, ela não é abalada. Se a nossa nação estiver edificada na rocha, também ela não é abalada, né? E inclusive a igreja. E a igreja. A igreja. Porque o que acontece? Tem muitos cristãos que não se firmam nessa base. Às vezes se firma no pastor, às vezes se firma no irmão, porque aquele irmão, aquela irmã é uma bênção e tal, mas só que a fé não pode estar firmada em homens. A fé não pode estar firmada em outra coisa senão em Cristo, através da orientação dos apóstolos. E o que eu acho tão legal é aquela parte quando Pedro, né? Pedro ele recebe a unção do Espírito Santo, e o primeiro milagre que ele faz, depois de ter convertido 3.000 almas, né? O primeiro milagre que ele faz, aí o povo já quer levar ele para cima e fala, isso aqui é como se fosse um Deus, né? E na verdade ele fala, epa, peraí, eu sou igual a vocês. O que fez esse camarada andar, né, que foi o paralítico, foi aquele que vocês mataram, aqueles que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele fez isso. Eu sou igual a vocês. Então, a base da fé sempre tem que estar nele, em Cristo. Sempre tem que estar firmada em Jesus. E aí a gente vê, né, toda essa colocação que você fez, que é a vida pessoal, familiar, igreja, inclusive a nação. Uma coisa que eu queria destacar aqui, porque o presbítero Rubens vai entrar no tópico 2, mas antes da gente passar para lá, uma coisa que eu percebi aqui é a fala que nós estamos alicerçados nos ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, né? Embora tenha, nós vamos falar, o presbítero Rubens vai falar, e um tópico vai falar sobre esses profetas, né? Que basicamente o apóstolo Paulo está se referindo aos profetas da nova aliança, mas a gente vai ver isso daí. Mas pensando nos profetas de uma forma geral, né? Eu vou fazer uma pergunta para a gente alinhar, né? Porque tá falando de ensinamento como base, né? Sim. E assim, qual que era, pastor? Eu tenho um pensamento aqui, né? O presbítero Rubens também faz comentário, mas qual que era a mensagem geralmente que o profeta pregava? Qual que era a É que assim, a palavra profeta, ela mudou um pouquinho de interpretação, né? No início ela tinha a ideia de que um profeta era um vidente, né? Mas depois passou a ser, o profeta passou a ser entendido aquele que profere, aquele que anuncia, aquele que diz o que Deus tem iluminado, não só revelado, mas iluminado na mente. Então ele trazia uma palavra profética, porque às vezes a gente vê a profecia sempre como algo futurístico, mas a profecia, ela não é apenas uma mensagem que fala do futuro, sabe? Aquela palavra assim, pô, se fulano é profeta, então ele vai profetizar a minha vida, como se fosse um vidente. Mas aí já é mais caso de revelação. Então. Mas não era isso que acontecia porque os profetas, eles vinham, tanto que todos os profetas que morreram no Antigo Testamento, eles vinham meio que numa mesma pegada. Sim. Pregando a vida do Messias. É que na verdade era a profecia messiânica, né? Tanto é que a gente tem como o profeta que mais falou sobre Cristo, né? Foi o profeta Isaías. Mas tudo quanto você tem na Bíblia, você pode ver como algo profético. Você tem a primeira profecia que já foi anunciada por Deus. Capítulo 3, versículo 15, que vai falar sobre quem? Sobre o Messias, né? Aí você vai vendo em várias passagens Jesus sendo prefigurado. Então existem figuras de Cristo em várias pessoas. Por exemplo, Isaac, quando vai ser oferecido pelo pai, ali já é uma profecia através de um ato, né? Em que Abraão oferece Isaac. Ali está representando quem? Abraão a Deus, Isaac a Jesus, que vai ser imolado. Mas como Deus não aceita sacrifício humano, aí o anjo falou, não, para aí. Aí quando Abraão olhou, encontrou o quê?
um cordeiro que foi ali imolado. Então a gente vai vendo assim, os profetas já tinham uma visão de falar sobre Cristo, de anunciar sobre Cristo. Mesmo profecias, por exemplo, de Daniel, que vai falar sobre reinado, sobre império, né? Ele começa com o império de Nabucodonosor, ele depois vai falar sobre o império de Medos e Persas, vai falar sobre a Grécia, vai falar sobre os romanos, vai falar sobre o nosso império, que a gente pode considerar dessa mesma forma, e depois fala sobre uma pedra. Olha aí. E essa pedra que foi cortada dos céus, sem auxílio de mão humana, fala de quem? Cristo. E essa pedra vem, desce, derruba toda aquela estátua que representa todo o reino humano, e de repente essa pedra cresce, 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 cresce. Fala de um reino poderoso na pessoa de Jesus Cristo. Então os profetas anunciaram a Cristo. A mensagem forte, né? Amém. Mas eu estava pensando numa outra abordagem, né? Então bora. Que é a questão que se você pegar ali, desde que o povo de Israel, na verdade bem antes do povo de Israel ser constituído como uma nação, depois mesmo antes de Josué, Moisés, você percebe que quando Deus enviava alguém para o povo, ele pregava humilhação, arrependimento, quebrantamento e santidade, né? João Batista, né? Arrependam-se. Então, e a gente vê até João Batista logo no começo, o precursor ali do Messias, pregando né? arrependimento, é isso mesmo. Então, eu percebo que o teor da mensagem profética, nesse sentido, ele nos remete a sempre buscar uma vida dessa forma, de rever sempre, por conta dessa edificação que nós estamos vivenciando constantemente, até sermos glorificados, né? Isso vai acontecer no arrebatamento, ou quando vai acontecer no arrebatamento, no fim de todas as coisas, né? Mesmo que nós descansemos no Senhor, né? Depois nós, no arrebatamento, antes da igreja ser arrebatada, nós seremos despertados ali, né? Sim. E receberemos um corpo glorificado. Mas enquanto nós estamos vivendo, nós somos essa edificação. E eu percebo que se a gente não buscar sempre esse quebrantamento, arrependimento, isso, essa como que eu posso dizer, essa reflexão constante, né, de você ver se o seu coração está sempre quebrantado, se você está realmente tendo uma vida de santidade, que você se arrepende da sua condição de pecador, porque é uma coisa que não muda, né? A gente tem que estar sempre mantendo essas atitudes para que a nossa mente esteja sempre, a nossa consciência, ela esteja sempre sensível, porque essa consciência sensível que está como o Senhor já nos ensinou, né? Ela está ali dentro daquela tricotomia, né? Espírito, alma e corpo. Ela está no espírito, é ela que faz a gente estar ali sensível à voz de Deus e não alienado às verdades, né? Então, como a gente está sendo edificado, eu vejo que nosso corpo, como o templo está sendo edificado, eu vejo que a nossa mente, ela precisa estar sempre, a nossa consciência precisa estar sempre sensível, para a gente estar sempre quebrantado, sabe? Não ver as coisas de Deus como coisas banais, porque senão a gente para de crescer, e essa edificação ela não para de crescer. Verdade. É isso. Fechou. Eu acho que é por aí mesmo. É quebrantamento, né? Arrependimento, confissão, para alcançar a edificação, né? Isso aí. Amém. Chamar a atenção de vocês um pouquinho aqui. Eu não consigo saber nesse momento todos que estão conectados aí, mas o pastor vai falar quem está ali, daqui a pouco já fala quem está que ali. Legal, que legal. Vamos lá. Quero chamar a atenção de vocês, tá? Tenta aí, pastor. Aqui nós temos o Keiler, o Elinho, o Rony. Aqui nós temos o Benedito, de lá do Paraná. Aqui nós temos também a nossa irmã Andréa Frias. Aqui nós temos a nossa irmã Conceição. Aqui nós temos o Pedro Rocha. Aqui nós temos a Iracema Torres. Aqui nós temos a Vera Santos. Aqui nós temos
a Evelyn, a Ana Clara, de lá de Sobradinho. Aqui nós temos também a Márcia Ribeiro, a Ieda. Aqui nós temos a Tatiane Braga. Aqui nós temos o Vitor Pires Ferreira. Tá cheio de gente aí. Aqui nós temos o Rodrigo, a Fabiana. Aqui nós temos a Anice Souza. Aqui nós temos a Andréa de la Croce. Aqui nós temos a Vitória Cardoso. Nós temos a Camille Brasolim. Aqui nós temos Alessandro Salles. Aqui nós temos a Domingas Alves, que também é de lá de Sobradinho. O Nelson também. Deixa eu ver aqui. Nosso irmão Nelson. Anice eu já falei. Quem o pastor não falou aí? O Washington Raul o Cardoso. Washington. Deixa eu ver aqui mais. Quem o pastor não falou pode levantar a mão. Por aqui nós temos nossa irmã Vera. A nossa irmã Maria Alves. O Moisés, nosso grande amigo Moisés. Glória a Deus. O Moisés. Fabinho, Binhola, bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui. Temos também o Rony, o pastor já mencionou. A Ivonete Santos está por aqui também. Amém. Simone, Verônica. Dani Barbosa Simões está aqui. Maria Alves. O Rubem Val, Maria Alves já comentei. Deixa eu ver aqui. A Neuza também, a Alícia, a Verônica. Kadosh Marcelo está por aqui também. Tá entrando gente. Tá entrando mais gente aí. Ó. Quem não falei pode levantar a mão aí. Viu? Gente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que é muito legal a gente estar aqui. Eu estava aqui enquanto o pastor e o André discutiam, mas num bom sentido, ninguém estava brigando aqui, só apenas articulando as ideias, né? E é muito legal sobre isso. Então só queria pedir um pouquinho. Ô, Verônica, larga um pouquinho a xícara de café. Aí. Adeus, aí sai um pouquinho da louça, só pra gente chamar a atenção de vocês um pouquinho. Sim. Gente, quando Jesus era pequeno, onde ele gostava de passar o tempo dele? Quem lembra pode escrever pra gente aí. Lembra que a mãe dele e o seu pai, né, Maria e José, procuravam Jesus e ele estava onde? Ali cerca de 12 anos, quando pequeno. Vamos lá. Quero saber quem vai mandar pra gente aí. Pra vocês verem que nós estamos ao vivo aqui, estamos conversando com vocês. E a cores. E é muito legal gastar esse tempo aqui, articulando essas ideias, falando sobre a palavra de Deus, né? E é muito gostoso o aprendizado. Olha que legal, a Alicia já comentou ali, ó, no templo. Isso mesmo, Alicia. O que Jesus gostava de fazer? Ele gostava ali de estar com as pessoas mais velhas. Ele gostava de adquirir conhecimento, porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. E eu, graças a Deus, desde cedo aprendi com os meus pais que é muito legal, quando criança, né, nós buscarmos estar mais próximos dos mais velhos, porque adquire experiência. Não estou falando de velhos aqui, porque o André e eu, a gente está, né, falei. Mais ou menos. Mais ou menos, mas tudo bem. Eu só queria dizer para vocês que é legal a gente gastar esse tempo aqui falando da palavra de Deus, adquirindo conhecimento. E eu, às vezes, fico muito quietinho aqui, só analisando. O pastor e o André aqui, a gente até parece que está aqui numa rádio CBN ou numa Band News aqui, só conectado, assim, vendo essas discussões, a pastora ali só no back-office, só ali buscando ali um livro, uma revista, tem um livro, uma revista, um caderno, um dicionário, uma bíblia, tem tudo ali. Precisar, tem. Só, né, com informações ali vinda do céu. Então é muito legal a gente ter. E a gente fica até de olho no relógio, porque senão daqui a pouco a Raquel bate na porta aqui. Gente, acabou. Porque senão a gente tem que fechar aqui as portas da emissora. Mas é muito gostoso gastar esse tempo aqui com vocês. Então, por favor, se vocês estiverem aí com dúvidas, mandem pra gente, perguntem mesmo, porque é legal que vocês participem. Eu sinto aqui como nós estivéssemos na escola dominical mesmo. Perguntando, respondendo as perguntas de vocês, tirando dúvida, aquilo que a gente não souber. O pastor está aqui, a pastora também, então a gente vai buscar aqui informações. Então eu gostaria que vocês realmente participassem. Ô Neuza, pode continuar lavando a louça aí, eu tomando um cafezinho, tá? A Verônica também. Mas fiquem à vontade, gente. Aqui é só para vocês estarem realmente conectados aqui com a gente. Falaremos agora acerca do item 2 dessa lição de hoje, que é muito gostosa da gente falar. E eu vou dar agora para vocês, novamente, um tempo. 30 segundos, contando na tela. Qual o livro que ainda não acabou de ser escrito? Aprendemos isso na escola dominical. Tempo. Tá correndo. Tá correndo o tempo aqui. O pastor já falou algumas vezes na escola dominical. Qual o livro que até hoje não acabou de ser escrito na Bíblia?
Pode escrever aí, já passou 15 segundos. Eu delay. Eu delay. Tudo bem, a gente aguarda. Eu não sei quem é esse cara de delay aí, mas... Ó, mas a Alicia tá assistindo ali, mas o Igor tá também, né? O Igor também, que a foto é junto, né? A Evelyn já respondeu. Vamos lá, o que a Evelyn respondeu? Atos dos Apóstolos. Maravilha, Evelyn, meus parabéns. Parabéns, Evelyn. Não, o Juan tem outra conta, a Evelyn tá aqui também. Oxe. Muito legal. Então, isso que é bacana, gente. Aqui, ó, a Alice também já comentou, a Alice e o Igor aí, que é uma conta só. Isso mesmo, vocês estão corretos. Atos dos Apóstolos. Por quê? Atos é no sentido de ação, né? De movimento, algo que realmente aconteceu, foi descrito lá no Novo Testamento, mas continua a ser escrito. Por quê? Jesus falou, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, né? Enviarei o Espírito Santo Consolador. Em outra ocasião ele disse que vocês, através de mim, farão obras maiores do que estas que eu fiz e que eu faço naquela ocasião. E como o pastor mesmo comentou acerca de Pedro, pensem em vocês, a sombra de Pedro curou. Você vê? O cara passou pela caminhada assim, na rua, na calçada, e a sombra dele curou um homem. Para nós vermos que o poder de Jesus está em nós. Então, com uma base consolidada, é isso que nós estamos dizendo, a base que é Cristo, né? O alicerce ali, a pedra de esquina, a pedra angular, firmada mesmo em Cristo, nós teremos as doutrinas dos profetas do Velho Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, para que nós tenhamos condições, né, de exercer ali o que Deus nos chamou para ser. É o que eu vou dizer agora, o conceito de apóstolos. Apóstolos, o termo grego, né, apóstolos, é usado para enviado ou mensageiro. Então, como o André mencionou há pouco, quando falamos dos profetas, que o pastor falou, eles tinham objetivo ali de anunciar o Messias. Essa era a ideia. Tinham, aqui na etapa 2 nós teremos aqui também o testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Como o pastor falou, muitos tinham como vidente, mas eles eram intérprete. Eles ouviam a voz de Deus e anunciavam ao povo. Essa era a missão de profetas lá no Velho Testamento. E no Novo Testamento temos os apóstolos, que eram enviados, mensageiros. Nós temos no Novo Testamento os livros de Mateus, Marcos, Lucas, temos também o João, mas aqui referenciou esses três. Mas, basicamente, o que eles falam? Né? Se nós lemos, você fala, poxa, mas o que eu li em Mateus também fala em Marcos, também fala em Lucas. E João traz praticamente a mesma base. Por que tratam a mesma coisa? Porque eles eram testemunhas. Não é isso, pastor? Sim. Eles foram testemunhas daquilo que aconteceu durante o tempo que Jesus esteve com eles. Então eles caminharam com Jesus, aprenderam muito da palavra do Senhor com Jesus, com o melhor mestre que alguém pôde ter. E dali eles começaram a replicar isso, replicar, até que isso chegou até nós, para a glória de Deus. Então, já mencionamos na lição passada e na retrasada, que foi criado o povo, igreja, que antes era só gentios, aliás, que antes era só judeus, e aí foi também permitido aos gentios, que são todos os outros povos. E aí formou-se um único povo, o povo chamado igreja. E nós recebemos isso. Então, para concluir aqui, apóstolos é enviado e mensageiro. Então, essa entrada na missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, lá mesmo nos Evangelhos, eles se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares da morte e ressurreição do nosso Senhor. E é por isso também que Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Então, por que nunca acabou de ser escrito esse livro? Porque Deus continua levantando pessoas para seguir essa missão,
para instruírem o povo dele acerca da palavra do Senhor. Nós temos aqui nosso pastor Ivo, alguém muito esclarecido da palavra de Deus, que se dedica muito a buscar conhecimento para que replicar da forma que vocês estão vendo aqui. Certo, presbítero André? Eu quero aproveitar esse momento. Tá rindo a falar alguma coisa, viu? Vamos fazer um pequeno quiz aqui sobre o que o presbítero Rubens está falando. Se vocês não souberem a resposta, aí nós vamos perguntar para os universitários aqui, o pastor e a pastora. Vamos lá, gente, vamos ver se vocês sabem. Evangelho. O que significa evangelho? O presbítero Rubens falou, Mateus, Marcos, Lucas são evangelhos. O que significa evangelhos? Os evangelhos, nós sabemos que eles são sinóticos. O que significa isso? E eu quero fazer uma pergunta. Eram 12 apóstolos. Um foi perdido, que era Judas, né, que traiu e ele se suicidou. O que aconteceu? Ficaram 11 apóstolos ou não? Ou Judas foi substituído? Então nós vamos pôr no cronômetro aqui novamente 30 segundos para vocês responderem essas 3 perguntas. O que é evangelho? O que é sinóticos? E os 12 apóstolos se tornaram 11 ou houve uma substituição? Vamos lá, 30 segundos aí. Tempo. O Gui tá lá em casa. Tá com tudo vapor. É muito legal estar ao vivo por isso. Nós conseguimos aqui articular as ideias, fazer perguntas, tirar dúvidas. Então, por favor, aí participem conosco, tá ok? Enquanto vocês vão pensando aí, eu quero falar que a Benildes Oliveira, seja bem-vinda. Ela é irmã da Duraci e mora em Mato Grosso do Sul. MS deve ser isso, né, Lucas? É isso aí, Mato Grosso do Sul. Ok, o tempo decorreu aí, 30 segundos. Vamos ver o que temos de respostas. Chegou aí alguma resposta, pastor? O pessoal está pensando. Não, o pessoal está pensando ainda. Eu acho que o delay não deixou. Quem é o delay? É isso aí, porque se vocês não responderem, eu vou pedir para o pastor responder, hein? Eita, irmãos, ajude. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver se a conexão falhou. A conexão, acho que Tá ok. tá ok aqui. Então, pastor, o pessoal tá buscando no Google e o Google não tá ajudando não, hein? Não tá, né? Vou passar Você fez pergunta difícil também, né? Vamos lá, o pastor então vai trazer a ilustração dos fatos. Vamos lá, pastor. Bora. Uma por uma, por favor. Cato de Evangelho. Bom, Evangelho. Alicia mandou. Opa! Alguém se manifestou aqui. Evangelhos, ensinamentos. E aí, pastor, está correto? E aí? Evangelho. Vamos falar sobre o que é Evangelho, não é? Evangelho é assim. Antes de Cristo, esse termo já existia. Era uma palavra que se dava para se transmitir o resultado do final de uma guerra. Então, aí vinha aquela notícia, né? As boas novas, porque essa notícia era só quando vencia, porque quando perdia ela não tinha mensageiro. Entendeu? Então, boas novas. Então, Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas que se trazia. Olha, a batalha foi um sucesso e nós estamos trazendo o triunfo, né, dessa batalha. Boas novas. E quando se trata de Evangelho, então boas novas do Evangelho. Então, quer dizer, o Evangelho são as notícias boas que o Evangelho traz, né? Boas novas de salvação. Que é a salvação através de Cristo Jesus. Tem alguém falando mais alguma coisa? Aqui, ó, a Camille está falando, interessante essa aula. Puxa, que legal. A Tatiana falando, sinótico, seria a mesma visão? Parabéns, Tati. Mas ainda a gente não recebeu essa pergunta aqui em detalhes, né? Não, mas muito legal. O Rony está falando, 12 portas que representam 12 discípulos. Talvez vai ser Paulo.
sobre os apóstolos. Legal, daqui a pouco a gente vai O chegar cara tá nisso. interagindo aí, né? Só para dar um complemento, o pastor falou sobre O Evangelho. boas novas, né? É. A gente estava falando aqui, até eu vou trazer esse esclarecimento, que muitas pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, né? Sim. É legal também, aqui são conhecimentos gerais, ok? Então, só um adendo aqui. Quando a gente fala de boas novas, trazendo para o inglês, é chamada de good news. Aquela palavrinha news, né? N-E-W-S, que a gente fala news. Não se fala news, se fala news. Então, good news seriam boas novas ou também boas notícias. Só um esclarecimento aí para vocês. Olha que legal, até aula de Isso inglês, aí. né? Vamos lá, pastor. Bora. Fala sobre os... Judas foi substituído ou ficaram 11 apóstolos? Essa é a pergunta? Então vamos lá. Judas ele foi substituído. Só que a substituição foi através de um como é chamado? Concílio, uma reunião. Sim, mas foi feito um tumim, que era uma prática de lançar sorte, tá? Então lançaram-se sorte para que o lugar de Judas não ficasse vago. Então Matias foi o sortudo, né? Então ele entrou no lugar de Judas. Então tinha Matias E os 11. Aí depois nós temos a história de Paulo, que entra em cena. E aí uma analogia própria que eu faço é que, se você observar, Matias ele foi o cara escolhido, mas alguma coisa nos diz que Paulo entrou em cena. E você não vê mais nem nada falando sobre Matias. Matias ele se apagou. Você não vê a história dele, mas você vê uma história de um camarada poderoso que até foi considerado como um dos maiores apóstolos, que foi Paulo, né? Que o nome dele é pequeno, mas de pequeno ele não tinha nada. Ele foi um dos maiores apóstolos. Então eu acredito, eu estou falando assim, é uma analogia própria, tá? Eu acredito que Paulo entrou para poder fazer parte desses 12. Então a pergunta, na verdade, é isso mesmo, quero evangelhos, ok? Fiquem aberto então, pastor, porque lá a gente vê a reunião. O resultado foi Matias. Foi Matias. Mas só que assim, tipo, pensem comigo. Vocês vê mais alguma coisa a respeito de Matias? Não. Mas depois você vê um que leva o nome de apóstolo. Mas se você for lá o Rony até citou aqui, se for ver em Apocalipse, você vai ver a cidade com 12 portas, não cabe 13. Entendeu? Então Matias, pelo que a gente entende, ele ficou fora desse título, né? Mas se fosse responder o quiz aí, seria então Matias que assumiu o lugar. Sim, foi o resultado do lançar sorte. Mas como que você pode dizer que ele que ocupou esse lugar? Aí é uma questão de analogia própria. Por isso que eu falei. Então é uma forma que eu analiso e vejo, né? Terceira pergunta aí. A terceira pergunta, os evangelhos eles são sinóticos. Por quê? Bom, em primeiro lugar eu quero dar um parabéns aí para Tati, quando ela disse, será que é uma mesma visão? Legal, então eu acredito que ela pegou esse vocábulo de origem grega, né? Vocábulo grego, e dividiu em duas partes, né? Que é o sim e o ótico. Ótico quer dizer visão, e o sim, uma mesma, né? Então, uma mesma visão. Agora, por que sinótico? Porque, na verdade, eles foram escritos com base em um mesmo evangelho. Essa é a ideia. Então, qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? O evangelho de Marcos. E depois foi trazido, né? Tudo foi escrito com base no evangelho de Marcos. E com a convivência que eles tiveram, mas dentro de uma mesma visão, né? Visão de Marcos. Embora que, como eles conviveram com Jesus, então eles tinham aspectos diferentes, mas só que com uma visão raiz que era a mesma. Por isso que é sinótico, né?
Então eles são sinóticos porque eles são semelhantes. E originado também de Marcos. Isso aí. Essa é a razão. E ali você colocou aqui que sinótico os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Sim. Isso aí. Beleza? Então, tópico 2, Rubens, como que tá aí? Você falou Então, nós do conceito falamos de apóstolo. Sim, que foi um. Falamos também da doutrina dos apóstolos, que embora não dava para se desassociar, né, pessoas do ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então, aí nesse caso aí a gente vê que não se canoniza os apóstolos, ou seja, eles são pessoas comuns, assim como todos aqueles que vieram e fizeram milagres, né, no decorrer da história da igreja, não são para serem idolatrados, né, mas o evangelho, ele é a base, né, a doutrina dos apóstolos é a base, não os apóstolos. Então, por isso que a igreja cristã, ela não, a igreja cristã protestante, ela não canoniza as pessoas por fazerem milagres, né, porque nós entendemos que assim como os apóstolos, assim como Jesus fez milagres e disse que nós faríamos milagres, somos todos santificados pela palavra, né? Mas assim, a glória, ela é de Deus. Sempre. Toda a honra, ela é de Deus. E nós somos apenas instrumentos na mão dele. Então a nossa fé está com base nessa doutrina, e por isso nós não canonizamos, né? Nós não tornamos ídolos, não fazemos ídolos das pessoas que fazem milagres, né? Que é um rito da religião católica que canoniza aqueles que são os mestres, que são o pessoal que faz milagres e são tidos como santos. Nós não fazemos isso porque a palavra, Deus, ele tem toda a honra, e é a palavra, o poder da palavra, o poder do nome de Jesus, né? Então isso já nos dá um forte fundamento dessa parte aí. Isso aí. Inclusive eu gostaria de um adendo. Aqui é assim, a gente precisa ter uma visão do que é ser um apóstolo, biblicamente falando, e o que é ser um apóstolo na visão de hoje. Bom, em primeiro lugar, quando você fala de apóstolo, tem um significado todo completo aí, né? Foram alguém que viveram experiências com o próprio Senhor Jesus Cristo. E até a razão pela qual eu falo do apóstolo São Paulo é que ele não viveu com o Senhor, não é para fazer parte dos 12, mas o Senhor se revelou a ele. Então ele acabou tendo uma experiência muito clara com o Senhor Jesus. E o termo apóstolo, ele não pode ser considerado um termo de um título honorífico. Não pode ser dado isso como um título. Não, porque é uma função. Porque olha só, o próprio Pedro, apóstolo Pedro, ele teve essa compreensão tão clara que quando ele trata de um assunto do presbitério, ele valoriza o presbitério dizendo: eu que sou presbítero como vós. Mas no sentido do quê? De que ser presbítero, ser pastor, ser apóstolo, ser bispo, né? Tudo fala não de um título, mas fala de um chamado, fala de uma atividade específica. Então, quando a gente entende assim, você é pastor, por que você é pastor? Porque você cumpre o chamado pastoral, porque você cuida de ovelhas, você cuida de gente. Então você é pastor porque você foi consagrado para cuidar de pessoas, foi preparado para cuidar de pessoas. Agora, você é apóstolo para quê? Para lançar a base da igreja. Só que hoje não tem que lançar base de igreja. Já foi lançado, se é que vocês me entendem.
Então, é importante que a gente conheça os termos dentro do que a Bíblia nos passa. Os homens usam o termo apóstolo como um título. Não é interessante isso? Essa questão ela é bem polêmica, porque isso que é complicado, pastor, porque se dá muita questão de interpretação, né? Por exemplo, eu vejo que o pessoal pega o termo apóstolo, que significa enviado, e ele fala, né? Todos nós chegamos ao ponto de ser enviados. Você é ganho, você é consolidado, você é discipulado e você é enviado. Então é como se fosse uma carreira que você alcança um patamar apostólico, né? Só que eu também entendo dessa mesma forma que apóstolos só foram os 12. Eles lançaram as bases, por isso que a Bíblia fala que fomos edificados em cima do quê? Da doutrina dos apóstolos. Tem como criar mais doutrina? Não. Então para que mais apóstolo? A linha de raciocínio é essa, né? Que eu estou usando. Então, para a gente poder entender que se você tem o título de pastor, não é que você é pastor por conta de um título, mas fala que você é pastor por conta de um chamado, de uma ação pastoral. Isso é muito importante. Para a Igreja de Cristo isso é muito importante. Agora, para o ego humano, ser pastor hoje é um título desprezível. Para muitos é. Por que eu digo isso? Porque hoje ser bispo ou ser apóstolo parece que tem uma posição mais elevada, mas dentro da orientação bíblica, isso daí é nada, tá, gente? Isso aí não tem sentido. Se você recebeu uma unção, é para você agir em cima dessa unção. Se é de pastorear, é pastorear. Se é de evangelismo, é para evangelizar, né? Então cada um recebe uma unção. E muitas vezes você recebe mais que uma, né? Você pode ser pastor e evangelista ao mesmo tempo. Por isso que está falando, não de título, mas de chamado. É a forma que só para finalizar essa questão, sim. E como que fica então Efésios 4:11? É justamente isso. Você vê que lá tem 5, né? Lá você vai ter, você vai ter mestre, você vai ter pastor, você vai ter evangelista, você vai ter profeta e você vai ter apóstolo. Tá? Então, aqueles que foram chamados para apóstolo são aqueles que têm uma tarefa específica do apostolado, né? Do lançar base para a igreja. E apóstolo, pelo que a Bíblia vai orientando, nós temos um número já fechado. São 12, está escrito, né? 12 portas para apóstolos. Eu não sei se todos os outros apóstolos que vieram depois, se eles vão ter porta também para poder colocar o nome deles. Mas a questão é apóstolo para o fundamento da igreja. O profeta, que é representar esse dedo da mão, né? É aquele que aponta. O evangelista é aquele que tem um maior alcance. E o pastor é aquele que usa a aliança, é aquele que está sempre se aliançando, orando junto, trabalhando tudo em conjunto. Para quê? Para que ele cuide de verdade daqueles que o Senhor colocou na sua responsabilidade, como igreja de Cristo, não é? E aí tem os mestres, que são aqueles que cavam, né? Por isso que esse dedinho representa os mestres. Aqueles que cava aquelas coisas mais minuciosas, que são os detalhes das escrituras, para poder ensinar aquilo que ele cavou. Só para complementar o que o senhor está falando, da referência, né? Está Apocalipse 21:14. Diz assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Certinho? Amém. Glória a Deus por isso. Isso aí. Vamos finalizar aqui o último tópico. Eu vou falar para vocês aqui de uma maneira bem breve, que o terceiro tópico ele fala assim, nós falando da edificação, fala edificados para a morada de Deus. O que nós precisamos saber
sobre esse tópico, edificados para a morada de Deus. Primeiro, edifício bem ajustado. Esse edifício que ele está crescendo. Uma coisa que eu sempre digo para o pessoal que convive, assim, que conversa comigo, é que assim, nós temos que ter uma coisa que se chama ambição espiritual, irmãos. A gente tem que sempre procurar crescer espiritualmente, vendo de uma forma muito positiva. Nós temos que saber, nós somos um edifício que está em construção e nós estamos nos adaptando cada vez mais às novas situações, e o que a Bíblia tem para nos ensinar é vasto, é profundo. Então a gente pode passar a nossa vida toda estudando a palavra do Senhor, sempre teremos coisas novas para acrescentar, ou seja, para crescer espiritualmente. Então não fique satisfeito da forma que você está, não fique satisfeito com o conhecimento que você tem, porque isso vai se tornar um bloqueio na sua mente. Você precisa entender e precisa aplicar essa verdade bíblica na sua vida. Você é um edifício que está em construção e precisa crescer cada vez mais e mais. Segundo ponto, você é um templo separado, você é santo, você é uma pessoa que é exclusiva de Deus. Então Ele que deve exercer todo o domínio sobre a tua vida. Você deve colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano na sua vida, e buscar ouvir a orientação dEle, a voz dEle, para tudo aquilo que você quer buscar, para todo o seu estilo, padrão de vida, para a sua vida familiar, para ensinar os seus filhos, para cuidar do seu esposo ou da sua esposa. A sua vida é o templo, é a edificação, e você é exclusivo, é separado, é santo. Então Deus está em primeiro lugar na sua vida. No tópico 3, morada do Altíssimo, você tem que preparar esse lugar para que Deus ele possa habitar. Então você tem que remover tudo aquilo que não agrada a Deus da sua vida, porque você é morada do Altíssimo. Então a sua casa ela deve estar adornada para receber o noivo, para receber o nosso Pai. Amém? E é isso. Eu vou passar para o presbítero Rubens para fazer aqui a conclusão, e o pastor para fazer os comentários e para finalizar essa parte. Amém? Bom, então concluindo, até a própria revista, eu vou ler aqui, traz um resumo bastante interessante. Fala o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, nunca pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém? Então aquilo que nós temos em Cristo, que é a consolidação da nossa fé, é isso que nós temos que seguir dia a dia, nos aperfeiçoando em praticar, porque Mateus 7,24 diz: rocha. Que não se firmar, não se consolidar na rocha, não praticar os ensinamentos que recebe, mas sua casa sobre a areia. Então, essa conclusão, o pastor vai fazer os comentários finais. Bem, bom, é legal a gente ter um período como esse, que a gente aprende bastante. E, em resumo, nós temos aí a igreja como uma construção em que cada um de nós somos uma pedra dessa construção. Somos pedras vivas. Cristo é a pedra de esquina, o alicerce é a base apostólica. Os apóstolos aprenderam com o mestre, e aí formou a base, e nós, que somos pedras vivas, edificamos um templo vivo para a habitação do... Quando o cristão ele inicia a sua fé conhecendo isso, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Cristo, aprendendo o que é certo, ele vai ter mudanças de vida continuamente. Isso vai sendo edificado continuamente. Morada de Deus é o que somos, como pessoa
física ou jurídica, ou melhor, como pessoalmente falando ou coletivamente falando. Então nós somos morada de Deus e Deus vai nos edificando. Sendo morada de Deus, aí nós temos as três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus falou assim: aqueles que recebem as minhas palavras, viremos a Ele e faremos nele morada. Encerro com essas palavras. Então, quem faz morada naqueles que recebem a palavra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, que é aquele que está como penhor da graça, aquele que está atuando na igreja, Jesus subiu, mas ele não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo. Ele vai produzir em nós a edificação, ele vai trabalhar em nós, no nosso interior, para que em nós o Senhor possa ver o caráter de Cristo sendo formado. Assim como disse Paulo: eu sinto como dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso resume a palavra edifício. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos concluir o versículo que torna como base o que o Senhor está falando. É 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 15. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí, pastor. Vamos finalizar. Só tem um pedido de oração aqui. E a gente passar para o pastor aí, que é a Verônica, que está com suspeita de Covid, está passando com muitas dores ali, garganta, rosto, cabeça. Amém. Então, que a gente esteja orando, já aproveitar, orar por todos e agradecer e encerrar também. Sim, queremos agradecer a todos que participaram, todo o pessoal da Bahia que está por aqui, todo o pessoal do Paraná, todo o pessoal de toda parte que nos deram aí o privilégio de estarmos juntos, participando desse momento tão especial. E toda a igreja da comunidade, né, cristã JBV, que o Senhor abençoe a cada um do seu povo. E vamos orar pela Verônica. Gente, nós estamos numa fase que inspira muito cuidado. Tanto é que nós da comunidade não vamos nos reunir para fazer culto, tá? Porque mesmo que a lei dê essa liberação, para nós não é interessante. Não é interessante, porque é colocar em risco a vida das pessoas que nós amamos. Então nós vamos continuar aguardando em Deus o momento em que nós iremos nos reunir no templo. Muitos pastores estão aí se agregando, mas eu, como pastor da comunidade cristã JBV, já deixo aqui a nossa colocação. Não é a lei que vai definir isso para a gente, não. Vamos deixar Deus dirigir os nossos passos direitinho, porque eu amo cada uma de vocês com amor realmente de quem cuida, de quem pastoreia, e eu não quero que nenhum de vocês riscos, né, de saúde, de perigo até de perder a sua própria vida, tá bom? Então por isso nós não vamos fazer os cultos enquanto Deus não nos der um sinal, tá? E por favor, não procure outro lugar, se mantenha firme. Nós estamos aí com as lives, dando atenção na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, justamente para ter o cuidado de não faltar o alimento espiritual para vocês, tá bom? E precisando de qualquer coisa, os irmãos sabem que vocês têm o pastor Iva, a pastora Ivani, vocês têm os presbíteros, tem uma liderança ativa na nossa igreja.
para poder dar o socorro que for necessário. Que Deus abençoe. Vamos orar pela Verônica, né? Bendito Deus, eterno Pai, olha, Senhor, a tua serva, Senhor, que está preocupada, Senhor, coloque as tuas mãos, Senhor, de cuidado, de proteção sobre a vida da tua serva. Dê o livramento, Senhor, para a glória do teu nome santo. Nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Opera, Senhor, livrando de todos os males, para a glória do teu nome santo, é o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, e às 18 horas nós estaremos juntos cultuando, tanto através dessa live com o Pastor Ivo, como também através da página da nossa comunidade. Mas eu vou colocar o link da comunidade para você poder ter acesso aos louvores que teremos a partir das 18 horas, ok? Eu deixarei nesta live o link da nossa comunidade para você ter acesso. Um abraço para todos, na paz do Senhor.